Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso projeto de 3 artigos de processo civil por dia. Os artigos eleitos de hoje, né, eu já passei para vocês, que são os artigos 176, 178 e 179, são artigos de extrema relevância porque eles se referem a uma matéria muito importante, muito ampla, que é a questão do Ministério Público, né? Então, a matéria que a gente vai analisar hoje, ela se preenche de bastante relevância. É uma matéria, que não falei, ampla, que inclusive tem muitas diretrizes constitucionais também, existe legislação própria para falar sobre ela. Só que o nosso projeto, o nosso objetivo aqui não é esgotar a temática, então nós vamos nos ater à nossa metodologia já que é conhecida por vocês, da leitura e explicação relativa aos artigos. Claro que eu não vou deixar de passar algumas diretrizes gerais para vocês, que é importante também. Mas só para deixar claro que o nosso objetivo aqui não é esgotar a temática. Então, a gente vai nos ater diretamente a esses artigos e principalmente a atuação do Ministério Público perante a vara de família, né, que é o nosso principal objetivo aqui. Então, começando, né, a gente vai fazer a leitura ocorrida do artigo e, em seguida, a explicação, conforme a gente já sabe como é. Vamos lá. O artigo 176 do Código de Processo Civil, ele dispõe assim: o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais e disponíveis. Certo? Aqui, esse artigo, ele traz nuances gerais sobre a atuação do Ministério Público. E no momento dos estudos de vocês façam uma comparação com o artigo 127 da Constituição Federal, né? Que ele, inclusive, é uma reprodução desse artigo. Na Constituição Federal, o Ministério Público é tratado entre os artigos 127 e 130A, certo? Esse 130A é porque ele é mais novo, ele é objeto de uma emenda constitucional que fala do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse artigo 176, ele acaba por se configurar como uma reprodução do artigo 127 da Constituição. Então, é importante que vocês também façam essa análise do dispositivo constitucional para fazer essa comparação. Então, aqui, nós temos diretrizes gerais, nós temos a atuação geral do Ministério Público. O artigo, ao prescrever que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, ele traz aqui a primeira função ministerial, que é a função de fiscal da lei. Ele atua na defesa do ordenamento jurídico, de como a lei está sendo aplicada. Essa é a atuação primeira do Ministério Público, uma atuação geral. Do regime democrático, que o Ministério Público também atua na defesa do regime democrático, que é o regime que a gente verifica no nosso país. O Ministério Público vela pela ordem e pela manutenção desse regime democrático. E também atua nos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis, que basicamente se constituem como aqueles direitos e garantias fundamentais, que estão espalhados por toda a Constituição, mas principalmente dos artigos 5º ao artigo 8º da Constituição, né, que nós temos ali as garantias individuais e as garantias sociais e coletivas. Então, é função também do Ministério Público atuar na defesa desses interesses. A gente pode observar aqui uma carga de abstratividade grande nesse artigo. Aí vocês, como eu falei, façam esse comparativo com o 127 depois da Constituição, que eles trazem essa carga de abstratividade justamente por se constituírem como a atuação geral deste órgão. A Constituição, inclusive, traz o Ministério Público como uma das funções essenciais à Justiça. Então, para vocês verem a relevância do Ministério Público, certo? Então, basicamente, o importante nesse artigo é a gente ver essa atuação geral do Ministério Público, é como se constitui essa atuação, certo? Aí a gente avança para o artigo 178, que prescreve: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Aí tem 3 incisos, mas inicialmente a gente vai aqui. Vocês observam que o artigo ele já traz aqui a necessidade de intimação do Ministério Público quando ele intervir como fiscal da ordem jurídica, que nem eu falei para vocês lá em cima, quando ele atua nessa qualidade de custos legis, quando ele está ali para fiscalizar o normal andamento
e o atendimento da legislação, se estão sendo atendidas as prescrições legais. Então, o artigo já determina a intimação do Ministério Público. Aí já traz até um prazo, no prazo de 30 dias ele será intimado quando ele atuar como esse fiscal da ordem jurídica, certo? E aí ele remete à Constituição, hipóteses previstas, na verdade, em lei e na Constituição Federal. É importante dizer também que existe lei que regula o Ministério Público como órgão. Aqui a gente tem a atuação. A sua regulamentação como órgão se dá pela Lei 8622 de 93, né, que é a Lei de Organização do Ministério Público. Então, existe essa legislação que também traz umas semelhantes a essa e a da Constituição e traz também a forma que o Ministério Público se organiza como órgão, certo? Então aqui a gente já observa uma pormenorização, vocês vão ver nos incisos, das atividades ministeriais. Aqui o 178, na verdade, ele trata das famosas hipóteses de intervenção do Ministério Público. Quando o Ministério Público vai atuar, a dúvida, quando é que o Ministério Público vai atuar em um processo? É o 178 que traz, certo? É do CPC. Então, ele será intimado para que no prazo de 30 dias ele intervenha como fiscal da ordem jurídica. Ele vai intervir no processo caso observe alguma irregularidade, se a lei não está sendo atendida. E nos processos que envolvam interesse público ou social, inciso 1. Então, nesses processos que envolvam... aqui eu entendo até que o legislador ele poderia ser mais direto, né? Ele foi abstrato, mas a gente consegue visualizar, por exemplo, processos que envolvam matérias relativas ao meio ambiente. É um interesse público, é um interesse amplo. O meio ambiente ele é um interesse de toda a sociedade. Então, não é individual, ali não tem interesses que podem ser transacionados assim livremente por pessoa A ou B. O meio ambiente é um interesse muito amplo. Então, o Ministério Público atua nessas demandas. Demandas relativas à educação, saúde. Então, esse inciso, quando ele fala de interesse público ou social, a gente tem que fazer essa remissão para entender quais são esses interesses e saber se é ou não hipótese de atuação do Ministério Público, né? E quando verificada essa hipótese de interesse público social, o Ministério Público terá que intervir naquele feito. O inciso 2, que é aqui o que eu quero que vocês visualizem, porque é o que mais a gente vê na vara, é o interesse de incapaz. Processo que envolve o interesse de incapaz, o Ministério Público também está lá para intervir naquele feito. Nós, no vídeo passado, a gente deu mais ou menos para vocês a teoria das incapacidades, né? Então, você já tem mais ou menos uma noção do que se trata, a pessoa incapaz e tudo. Então, processos que envolvam interesses dessas pessoas, processos que tenham essas pessoas no feito, o Ministério Público tem que se manifestar de forma obrigatória. Por quê? Seria muito, muito fácil, né, a gente violar direito de incapazes se não tivesse um órgão ali que tivesse a função de fiscalizar e de proteger esses interesses. Porque a gente sabe que o processo é um jogo, querendo ou não, o processo é um jogo. Então, se eu sou capaz, estou litigando com uma pessoa que é incapaz, eu estou em um processo que tem uma pessoa que é incapaz, eu poderia muito bem fazer com que os meus interesses fossem prevalecidos em detrimento do interesse do incapaz. Justamente por ele ostentar essa condição dessa incapacidade, né? A gente já sabe, né? Os absolutamente, que são os menores de 16 anos, e os relativamente, né? Os maiores de 16 e menores de 18, os que por uma debilidade ou por alguma enfermidade ou alguma limitação transitória não podem exprimir sua vontade, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos, que são os relativamente incapazes. Então, no momento em que se visualizar processos que tenham essas figuras, o Ministério Público ele participa de forma obrigatória justamente no escopo de velar pelo interesse dessas pessoas. E a gente verifica muito na vara de família porque a gente tem lá muitos processos com crianças, né? Ações de alimentos, investigação de paternidade, né? Então, a gente verifica bastante essa atuação do Ministério Público no momento em que ele está velando pelo interesse dos incapazes na vara de família. Então, esse é o inciso 2. E o inciso 3, ele encerra dizendo os litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Essas demandas relativas a direitos reais, a gente verifica mais nas varas cíveis, que tem essa competência para atuar nessas ações relativas à posse, propriedade, aos direitos reais de forma geral.
o inciso traz, que são litígios coletivos. Então, no momento em que existe um litígio individual, o litígio de uma pessoa relacionado a um imóvel, a posse de um imóvel, posse de terra rural ou urbana, o Ministério Público não precisa atuar. É bom que vocês peguem justamente essa diferenciação. Ele não precisa atuar. Agora, no momento em que o litígio ele é coletivo, envolve mais pessoas, envolve um contexto social um pouco mais amplo, o Ministério Público tem que atuar de forma obrigatória nesses litígios que envolvem disputas de terra rural ou urbana. A gente verifica isso mais nessas ações mesmo possessórias, algumas reivindicatórias de posse, alguns interditos possessórios, né, que a gente verifica todos ali quando a gente começa a falar de direitos reais. Então, nessas ações também o Ministério Público ele possui a atuação obrigatória, certo? E o parágrafo único encerra dizendo: a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Inclusive, a transcrição desse parágrafo único é um entendimento já pacificado nos tribunais superiores, porque a gente poderia entender que, por estar a Fazenda Pública dentro de um processo, ali na relação processual, a gente teria que o Ministério Público intervir diretamente. E não é assim. Porque, primeiro, é bom entender a questão do ente, né? Fazenda Pública, o que se constituiria. É aquele ente, né, de representação do Estado, ente personalizado, no caso, a União, os Estados, o município, na sua atuação processual, né? Não apenas como entidades governamentais, mas sim como partes de um processo, constituem a Fazenda Pública, né, que são justamente os entes fiscais, principalmente nas nossas ações, a gente vê os entes fiscais na questão das ações dos inventários. Então, assim, a mera presença da Fazenda Pública em um processo, por si só, ela não configura a hipótese de intervenção do Ministério Público. Não é porque tem uma ação de inventário, por exemplo, para falar da nossa vara. E a Fazenda Pública, nas ações de inventário, ela participa de forma obrigatória, porque ela é credora de alguns tributos. Só porque eu tenho a Fazenda Pública aqui nesse processo, eu não sou obrigado a ter a intervenção do Ministério Público. Se eu tenho a Fazenda Pública e não tem nenhum dos outros interesses que eu acabei de mencionar para vocês aqui, o Ministério Público não precisa participar desse processo. Claro, se tem a Fazenda Pública e tem os interesses, o Ministério Público vai participar, porque ele está ali em virtude das outras hipóteses de intervenção, e não só pela mera presença da Fazenda Pública. Então, é mais ou menos isso o que o parágrafo único traz aqui, né? Aqui a mera participação da Fazenda Pública no processo não vai ensejar a intervenção obrigatória do Ministério Público. E esse parágrafo único ele é bem tranquilo, e que eu falei para vocês, é interessante mais a gente ver que existem precedentes de tribunais superiores que se coadunam justamente com esse parágrafo único. E avançando aqui, nós temos 179 que assim dispõe. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, aí 2 pontos, terá a vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Aqui, a gente já entra nas faculdades ministeriais. Então, quando o Ministério Público ele intervém em um processo como fiscal da ordem jurídica, ele tem algumas faculdades, ele tem alguns direitos. Dentre eles, ele terá a vista dos autos depois das partes, sendo intimados de todos os atos do processo. Então, quando a gente, por exemplo, marca uma audiência, o Ministério Público hipótese de intervenção dele, ele precisa estar naquele processo? Precisa. Então, ele precisa ser intimado da audiência. As partes se manifestaram. Por exemplo, aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente instruiu o processo, alegações finais de uma parte, alegações finais de outra parte, processo pronto para a sentença, né? Mas antes, vista ao Ministério Público. Por quê? Porque o artigo 179, inciso 1, ele dispõe, ele terá vista dos autos depois das partes. Então, sempre após a manifestação das partes em um processo, que seja necessária a decisão de um juiz sobre aquelas manifestações, um despacho, alguma coisa do tipo, uma deliberação, o Ministério Público ele terá vista dos autos depois das partes, justamente para exarar o seu parecer, para se manifestar nos autos, conforme ele é assegurado por todos os dispositivos que eu já mencionei para vocês, certo? E, da mesma forma, ele será intimado de todos os atos do processo. Audiência,
A audiência de conciliação, o Ministério Público é intimado. A audiência de instrução, ele é intimado. Da sentença, ele é intimado. E aí vocês vão saber, algumas decisões, aliás, das decisões ele é intimado. E a ratio essência dessa intimação é justamente o inciso segundo, que diz: poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Poderá produzir provas. Então, eu vou fazer uma audiência de instrução, a gente está na fase probatória, ele pode requerer a produção de determinadas provas. Por exemplo, em processos de guarda, a gente desculpa, a gente verifica muito o Ministério Público pedindo estudo social, que querendo ou não, é um elemento de prova, né? É um elemento que ajuda o juiz a chegar a uma conclusão nos autos. Ele foi intimado para aquilo, ele foi intimado da audiência, então ele sabe que o processo está na fase de instrução e ele pede a produção dessa prova. Então, por isso essa necessidade do inciso 1º, que menciona que ele será intimado de todos os atos do processo. Requerer as medidas processuais pertinentes. Aqui essa possibilidade genérica dele requerer as medidas processuais que ele julgar interessantes ali para o bom andamento do feito. Então, se ele quiser intimação de uma parte, ele pode pedir para o juiz. Ele quiser a juntada de um documento, ele pode pedir para o juiz. Ele quer uma diligência, que o juiz faça alguma diligência para elucidar ali o caso. Ele também pode requerer essas medidas processuais que ele julgar pertinente e recorrer. Então, por isso que eu falei da necessidade de intimação dele da sentença. Teve a sentença, o Ministério Público foi intimado. Se ele não concordar, ele pode recorrer daquela sentença. Então, são essas as faculdades do Ministério Público quando ele intervém nos processos, certo? Gente, os nossos 3 artigos, eu acho que deu pra gente elucidar bem. Só que aqui, como eu falei pra vocês, é uma matéria ampla, então a gente vai falar um pouco mais aqui e a gente encerra já, tá bom? Tem um artigo 180 também, que eu acho ele interessantíssimo, porque ele fala de uma das prerrogativas mais interessantes do órgão ministerial. Eu vou ler aqui para vocês. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal, nos termos do 183, parágrafo 1º. Nós vemos 2 prerrogativas aqui do Ministério Público. Primeiro, eu vou começar de trás para frente para vocês poderem entender. Porque o artigo ele diz que ele terá o prazo em dobro para se manifestar nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal. Então, vou começar dessa. O Ministério Público, ele tem que ser intimado pessoalmente. O que é isso? A entrega dos autos. Quando você tem um advogado nos autos, você é intimado por seu advogado. Ele vai apenas saber da manifestação que ele tem que fazer e ele já está ciente. O Ministério Público ele vai ser intimado pessoalmente. A gente intima o próprio membro do Ministério Público. Quando aqueles despachos que dá vista ao Ministério Público, o Ministério Público é intimado de forma pessoal, na pessoa do seu titular, que é o promotor de justiça. E essa intimação, que nem eu falei para vocês, quando ele fala nos termos do 183, parágrafo 1º, é justamente a intimação pessoal, com a entrega dos autos. O Ministério Público é intimado, a gente literalmente dá o processo para o Ministério Público. Ele não tem só aquela intimação, só o despacho do juiz sobre o que ele tem que se manifestar, ele tem os autos. É uma prerrogativa dele, da intimação pessoal com a entrega pessoal dos autos, diretamente ao seu representante, certo? É uma prerrogativa. E a outra é o prazo em dobro. Então, as manifestações processuais, elas têm prazos. O juiz determina, tem os prazos que ele pode determinar expressamente, intime-se para se manifestar em 5, 10, 15 dias. E quando não tem prazo, quando o juiz não coloca expressamente, o prazo é de 5 dias. E tem as outras manifestações processuais que a lei já dispõe o prazo, que na maioria das vezes são os recursos, né? Então, os recursos, via de regra, eles possuem prazos para serem interpostos, né? Então, em relação a esses prazos, quando ele se refere ao Ministério Público, esses prazos, o Ministério Público tem a prerrogativa de ter esse prazo dobrado. Vamos falar de recursos, por exemplo. Via de regra, o CPC unificou isso. Agora, os recursos, quase todos, eles possuem um prazo de 15 dias. A apelação, por exemplo, que é o recurso mais visto, mais prático. O prazo para você interpor uma apelação da sua intimação é o prazo de 15 dias. O Ministério Público, em virtude dessa prerrogativa, esse prazo dele é dobrado. Então, o prazo para manifestação do Ministério Público nos autos, ele é dobrado, certo? Esse prazo, ele é dobrado. É uma das prerrogativas trazidas aqui pelo 180, certo? O Ministério Público tem essa
A gente não pode falar em privilégio, porque privilégio é diferentemente de prerrogativa. É uma prerrogativa, porque o Ministério Público, que nem eu falei para vocês, ele é uma função essencial à justiça. Ele tem uma atuação muito importante na defesa da ordem jurídica, na defesa dos interesses coletivos. Então, a lei garante, em virtude dessa importância, a lei garante essa prerrogativa. Ele tem esse prazo elastecido, dobrado. Então, tem a intimação pessoal, como eu falei para vocês, que é uma prerrogativa, né? Intimação pessoal com entrega dos autos, e o dobro do prazo para suas manifestações, certo? Essa questão do prazo, ele encontra uma exceção, que é o parágrafo 2º do mesmo artigo, que ele dispõe que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Então, assim, o prazo é dobrado para suas manifestações. Então, o juiz... É uma manifestação que você tem que fazer no prazo de 5 dias. Se é Ministério Público, você tem 10. Agora, se a própria lei diz de forma expressa que para o Ministério Público o prazo é de 8 dias, então são 8 dias, certo? Então, ali a gente encontra uma exceção ao prazo dobrado, justamente porque existe um outro dispositivo legislativo que é expresso ao mencionar o prazo do Ministério Público, certo? Então, essa é a questão das prerrogativas do Ministério Público, que eu queria também explanar com vocês aqui, além dos outros 3 artigos, que eu julgo muito importantes. Tem disposição também lá do 698, aí peço que vocês façam a leitura, que ela é relativa justamente ao direito às ações de família, certo? O CPC, ele traz um capítulo próprio para falar só das ações de família, começa lá no 693, 695, e o 698, ele traz justamente a atuação do Ministério Público, que ele diz que o Ministério Público ele só vai atuar nas ações de família quando tiver o interesse do incapaz, certo? Ele vai atuar obrigatoriamente quando tiver o interesse... Deixa eu até fazer a leitura mais acertada aqui para vocês. Que ele dispõe assim. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Então, aqui já é justamente reforçando aquela atuação dele nos interesses dos incapazes. Se for uma ação de família, divórcio, por exemplo, em que as duas partes são capazes, elas não têm filhos menores, não precisa o Ministério Público atuar ali. O artigo ele é claro, ele só vai atuar onde tem a intervenção, o interesse de um incapaz, certo? E será ouvido previamente a homologação do acordo. As partes chegaram a um acordo quanto aos alimentos, por exemplo, que a gente vê muito. O Ministério Público tem que ser ouvido antes do juiz homologar. Por quê? Porque tem o interesse do incapaz. Aí sempre lembrar, se não tiver interesse do incapaz, nas ações de família, não precisa da intervenção do Ministério Público, certo? Gente, sobre essa questão do Ministério Público na atuação lá na vara de família, que a gente vê dia a dia, né? O principal, eu acredito que seja isso, a gente falou de tudo, quais são as hipóteses de intervenção do Ministério Público, quando ele se manifesta, as suas prerrogativas, certo? E a sua atuação direcionada à vara de família. Então, sugiro que vocês façam a leitura